Comentário: Doutor Inácio e a sua obra. Capítulo 31, livro Na Próxima Dimensão. Assunto: Verdi. Aos seguidores de plantão do Doutor Inácio, meu salve. Verdi, creio que o título desse capítulo é sui generis diante dos comentários até então por mim feitos. O que seria? Diante de qualquer sigla, esconde N significados. Está curioso? Vou dizer o que significa, mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, Odilon Fernandes entra em contato com o Dr. Inácio através de um aparelho de videotelefonia, ou seja, o nosso conhecido celular. Vale lembrar que esse livro foi escrito em 2002 e nessa época ainda estávamos engatinhando na telefonia móvel ainda sem imagem. Dr. Inácio e Odilon Fernandes receberam consentimento para viajar para outra dimensão. Fariam uma excursão de aprendizado. Vejamos mais detalhes a respeito, relatado por Odilon Fernandes no livro do Dr. Inácio Na Próxima Dimensão através do médium Carlos Baxelli. Essas excursões são semelhantes às viagens espaciais que os homens realizam à órbita de outros planetas, só que, por aqui, os que se dedicam a tal empreendimento já possuem um melhor domínio da técnica. Impressionante tal revelação. Creio que existam cientistas que estudam afinco, em torno da cosmogonia. Creio, também, que nessa época, eles lá, os espíritos desencarnados, já teriam a oportunidade de viajar com mais facilidade para outros planetas do nosso sistema. É o que explica Odilon Fernandes, sobre o atraso que ainda estávamos nessa época. Ainda estamos, mas na Terra, a exploração espacial através de naves tripuladas e não tripuladas ainda está em seus primórdios. Muitos estudos estão sendo feitos, para uma melhor dinâmica das naves espaciais terrenas. Muitos fracassos quanto muitas conquistas vêm contrabalançando o progresso da humanidade nesse sentido. Creio que ao lançar esse livro, tanto o espírito quanto o médium foram questionados quanto à sua sanidade. Mas é sempre assim. Tudo que é novidade que nos força a sair da nossa zona de conforto é uma choradeira só. Evolução é isso. Ou será que o progresso não faz parte do avanço tecnológico do espírito imortal? Dá licença. E foi por esse pequeno detalhe do parágrafo anterior que Odilon pediu a Dr. Inácio, nas dimensões espirituais próximas ao orbe, a ciência prossegue trabalhando para que as nossas limitações, diante do universo, sejam superadas. Correto. Evoluísse nos planos espirituais quanto na Terra, contudo a espiritualidade sempre estará alguns passos além da humanidade terrena. Fica a dica. Às vezes em desdobramento através do sono físico, sentimos a impressão, mais das vezes, que estamos fora do aquário, ou seja, que estamos em dimensões em que o nosso perispírito não se adequou a um plano mais etéreo. É o que Odilon Fernandes nos explica. Em nosso atual estágio evolutivo, a mente nos impõe limites e a densidade do nosso corpo espiritual não nos permite vencer a força da gravidade. Devemos analisar bem essa citação, pois que mesmo isentos do corpo físico, os espíritos ainda têm limites a serem superados com os seus perispíritos que, como sabemos, é ainda semimaterial. Muitos acreditam que depois de mortos, podem ir saindo por aí, sem lenço e sem documento, desbravando sem limites pelo espaço sideral. Ledo engano. Ninguém consegue violar as leis divinas que são perfeitas. O que estraga mesmo nessa história, são espíritos, encarnados e desencarnados, que pensam que a morte transforma homens em anjos automaticamente. Quanta ignorância, meu Deus! Agora aqui tem um porém. Dito com propriedade por Odilon Fernandes, apenas os espíritos que melhor se dominam, do ponto de vista mental, é que viajam às diferentes dimensões espirituais sem necessidade de veículos e roupagens apropriadas, para eles,
O tempo e o espaço inexistem. A categoria desses espíritos é que se enquadram Jesus, Maria de Nazaré, Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce, a mãe de Chico que visitou muitos planetas do nosso sistema acompanhada de um guia espiritual revelado no livro Cartas de um Morta e o próprio Chico Xavier. Por que não? É quem tem turminha de espíritas por aí, que não aceitam que Chico Xavier seja um espírito superior. Ninguém ainda é perfeito, né? É fato uma citação dita por Odilon, o real, cuja existência o homem não consegue sequer imaginar, não existe para ele. Pois fico aqui pensando com meus botões. O ser humano é desse jeito. Se ele não crê em algo que não tem como distorcer ou simplesmente negar, ele diz que não existe. É muito fácil não ferir orgulho, não é mesmo? O próprio Sócrates disse: sei que nada sei. Se ele, um inquestionável filósofo da nossa história, ainda acredita sondar sua ignorância, imagine nós. Creio que não valemos nem a poeira que ele tirava das suas sandálias. Misericórdia! Com certeza, diante desse capítulo, apareceram os doutores da lei espírita dizendo que André Luiz nada falou a respeito. Os que ainda acreditam nesse espírito, sabem que ele não disse tudo, por detalhes, sobre a dinâmica de trabalho, de tecnologia, de evolução na colônia Nosso Lar. E Odilon vem ao meu socorro dizendo: a descrição que o nosso André efetua de Nosso Lar, conta já bem mais de meio século, de lá para cá a cidade se modernizou extraordinariamente. O que era a Terra 50, 60 anos atrás? De fato sem muita tecnologia de ponta. A televisão colorida ainda era ficção como também o computador, o telefone e por aí vai. O Verdi foi incorporado a Nosso Lar em apenas 3 décadas, deixando até mesmo a NASA no chinelo. Temos muito que caminhar nesse sentido. Experiências de variegados pontos de conhecimento, se nos esperam além túmulo. Não vai pensando que deixou o corpo, vai ficar debaixo de árvores frutíferas ouvindo querubins tocando harpa, ou se quiserem que, morrendo o mundo espiritual é pura névoa esvoaçante. E sem dizer aqueles outros que acreditam no nada. Isso está fora de cogitação. Pessoal, antes que eu me esqueça, a sigla Perdi, nada mais é que Programa de Voos Espaciais de Reconhecimento à Dimensão Imediata. É através desse programa que os nossos amigos irão visitar outra dimensão ainda necessitados de um veículo para que os levem a determinada esfera do espaço. Onde será que esses cientistas e cosmonautas não estão indo, buscando aprendizado e conhecimento? Estariam sendo recepcionados por moradores de outros planetas? Existiria aqui uma permuta de sabedoria e sentimento, onde os mandamentos do Senhor vitaliza toda essência espiritual criada por Deus à sua imagem e semelhança, na sua criação infinita e perfeita? Fica as respostas para você se deslumbrar com elas. Comigo, meu caro leitor amigo.